Brasil está passando por uma transformação interessante. Ele está virando um país chatinho, sem ter ficado rico. Normalmente os países da Europa Ocidental são meio chatinhos, mas ficaram ricos. O Brasil é um país que continua desigual e miserável e bem chatinho. O exemplo da Copa do Mundo foi um belo caso. Jogadores psicologicamente instáveis, mas que muitos já usavam uma imagem como se já fosse hexacampeão. Aqui no Brasil, mesmo jornalistas e comentaristas de esporte têm o péssimo hábito de ficar falando que estamos indo rumo ao hexa. Muitos, durante os jogos, respeitavam um pouco os adversários, davam muita risada e falavam como se o Brasil fosse, de fato, a pátria do futebol. Há muito tempo que a seleção brasileira não joga bola. E se esse time que estava aí tivesse enfrentado a Inglaterra ou a França que jogaram no último final de semana, provavelmente iam ser atropelados de uma forma que seria puro vexame, como foram pela Alemanha de 14. Ou seja, jogadores muito ricos, mas que na verdade, no fundo, não estão nem aí. Acham que vão ganhar e ainda mais ficam fazendo dancinhas, que de fato é um pouco pilhante para o adversário. Então, a seleção é uma seleção chatinha. Mas também muitos torcedores são chatinhos. Ficaram esculhambando o Neymar só porque ele declarou voto no Bolsonaro. Digamos que não era a melhor coisa do mundo, mas isso não desfaz o jogador na sua capacidade. Muitos comentaristas se arvoraram em análises políticas, quando, na verdade, nós sabemos que se, por exemplo, se a Alemanha quisesse boicotar o país que negocia direitos humanos, era só não ter ido para a Copa. Hoje em dia, todas as manifestações e espetáculos de esporte e de shows de música é só mimimi para gente que está bem ficar posando de legal. Mas o país chatinho vai adiante, não é mesmo? Se a gente pensar na política, o país chatinho danado. De um lado, um grupo de psicopatas geridos pelo psicopata Mor. Ainda bem que ele perdeu a eleição. Mas, por outro lado, fazer o Bolsonaro sumir do mapa, pelo menos como presidente da República, custou ao país reconduzir uma gangue de gulosos, porque o PT continua sendo a mesma gangue de sempre. E logo, logo terá montado sua rede de corrupção regada a muita gente posando de bonzinho. Um monte de gente fica encantado porque artista tal ou artista tal pode assumir o ministério tal. Sempre foi uma mania de brasileiro achar que porque o cara canta bem ou faz música legal, ele entende alguma coisa além de cantar bem e fazer música legal. Então muita gente agora fica esperando um ministério de notáveis do PT, quando todo mundo sabe que esse ministério vai ser uma mistura de gente que fica bem na fita com gente que vai continuar a velha fisiologia de sempre. Espero que, pelo menos no caso da Amazônia, o Lula não faça a mesma coisa que fez com a Marina no passado e risque ela do mapa, risque o problema da Amazônia em nome de conseguir negociar com as quadrilhas de políticos que regem a região norte do país. Nesse sentido, o Brasil, além de chatinho, continua sendo um país bastante incompetente. Isso para não falar da elite brasileira, que é uma elite que normalmente fica rica, mas não irriga a sociedade com a sua riqueza. Você tem estados brasileiros que são milionários, mas que as suas capitais parecem o entreposto da velha colônia africana europeia do século XIX. Enquanto você tem carros gigantescos e jovens que desfilam por aí a boçalidade do dinheiro, a cidade parece um acampamento, mesmo sendo o estado muito rico. Então há muita coisa para se tentar enfrentar nesse país. Mas a chatice das redes sociais, tudo vira uma polêmica infernal, tudo é atravessado por quem é de direita ou de esquerda,
E no final do dia, ninguém faz muito nada que preste.